Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Onde tem talento, tem espaço. Em Rio Verde, a arte se espalha, se reinventa e transforma vidas. E a Prefeitura segue investindo em todas as formas de expressão: teatro, artes visuais, dança, literatura, música. O Estúdio Musical Municipal já está bombando, com artistas de vários estilos e muitos deles já brilharam nos nossos palcos. Neste primeiro semestre, o Grupo Arararte levou a peça Dom Quixote a milhares de pessoas. Novos atores foram selecionados e, para levar a cultura ainda mais longe, um ônibus novinho foi adquirido. Mais de 20 cursos gratuitos estão rolando, de violão a canto, de pintura a origami, de espanhol a escrita criativa, e tem até pilates. E com a Lei Aldir Blanc, mais de R$1,5 milhão estão chegando direto aos artistas da nossa cidade. Rio Verde é cultura viva. Prefeitura de Rio Verde. Nossa força é o trabalho. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, e o desejo é sempre sincero, de Deus e saúde. No mundo inteiro estamos pelos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, Android, iOS, tudo no comando da Sul TV. No Brasil inteiro pelos canais abertos, em todos os estados e Distrito Federal, pelos canais fechados, nas redes sociais. Obrigado pelas parcerias e especialmente a toda a mídia nacional que toda semana repercute as nossas entrevistas. A de hoje sempre ao lado da minha amiga, guerreira, irmã, exemplo de mulher pública, como senadora federal do Distrito Federal, acima da média, Leila do Vôlei. Que alegria para nós receber este que para mim é a maior revelação deste Senado Federal, Leila. Sem sombra de dúvidas. Mais uma vez um prazer estar contigo aqui, irmão. Estar ao lado de uma pessoa que eu tenho muito carinho é muito gratificante, até porque no programa já tivemos inúmeras entrevistas, mas é muito, muito importante ter a figura, o Fabiano aqui com a gente. O Fabiano, senador Fabiano Contarato. Prazer, irmão. Nova Venécia, no Espírito Santo Capixaba. Isso. Você nos orgulha, que prazer aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Eu quero confidenciar uma coisa para vocês dois, assim, te chamando assim, porque eu tenho um amor incondicional. Eu acho que eu vindo do interior de Nova Venécia, com uma família numerosa, para a capital, e eu sempre falo isso, mas não por vitimismo, assim, né? Meu pai era motorista de ônibus, 40 anos, minha mãe semi-alfabetizada, 6 filhos e eu mais novo. Nem no meu melhor dos meus sonhos eu poderia imaginar que um dia eu estivesse aqui. Porque quando eu via Leila, por exemplo, medalhista olímpica, eu ficava ali torcendo. Eu falo, e não é só a representatividade do esporte, mas o que o esporte faz na vida dos jovens. Porque eu, como vendo de uma família pobre, eu sei como que isso é transformador. Acho que por isso que hoje eu defendo tanto quando eu tenho possibilidade de fazer emenda, por exemplo, destinar emenda para a cultura, para o esporte, e é uma visão muito medíocre de parlamentares que não têm essa percepção, porque o esporte, ele transforma a vida das pessoas. Ele vai impactar na saúde, na segurança pública, enfim, em todo no processo educacional. Eu fico assim, e aí como que eu poderia imaginar, filho de um motorista, estudante de escola pública, estar aqui ao lado, hoje, com muito orgulho, do lado da Leila, da senadora Leila, que muito dignifica o mandato do Distrito Federal. E quando eu vejo Cajuru, que é uma história de vida de Cajuru, eu falo, meu Deus, ele foi jornalista, radialista, apresentador de TV, olha, como que eu... Imagine eu, se teletransporta assim, eu falo assim, nossa, Fabiano, filho do motorista Alvino, como que ele estaria ali hoje? Agora o Fabiano é humilde, né? É impressionante, ele contando as nossas histórias aqui, e você que foi aprovado em primeiro lugar no concurso lá para ser delegado da Polícia Civil. Foi né? corregedor. Primeiro corregedor, uma trajetória ali transformada pela educação. Pela educação. Cada um de nós aqui, de alguma forma, tivemos as nossas vidas transformadas pela educação, pelo esporte. Mas, Leila, para quem vem de uma família pobre, a única salvação é a educação. Hoje, por isso, eu não tenho dúvida disso.
você tem que estar ali, e a gente tem que estar no Senado defendendo isso. Uma educação pública de qualidade. Esses dias, quando eu vi um determinado senador falando em meritocracia, eu falei, meritocracia para quem? Para quem? Quando a educação pública, 83% das escolas de educação pública, da educação básica, não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, não tem quadra poliesportiva. Como que você vai falar em igualdade de condições? Então, eu acho cruel. É cruel. Muito cruel. Eu, graças a Deus, em Goiás, eu estou oferecendo às cidades, escolas, para 1.000 alunos com quadra esportiva coberta. Porque eu aprendi assim na minha criancice, na tua Nova Venécia e na minha Cajuru. Agora, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências. A nossa admiração pelo Fabiano Contarato, hoje como senador da República, não é só como homem público, Leila e eu vamos falar sobre isso, discutir vários assuntos com ele, os factuais, todos que nós vivemos até agora, nós 3 em 6 anos de mandato, perfeito? Perfeito. Concluímos agora no final do ano e vamos para o 7º ano. Gente, primeiro, ética deste homem, indiscutível. Responsabilidade de não faltar, de trabalhar, de estar em todas as sessões, preparadíssimo em quaisquer temas, em quaisquer assuntos, de uma personalidade incrível, eu fico arrepiado aqui, ó, pela minha mãe, e coragem, porque em 200 anos do Senado, é a primeira vez que um homem com H maiúsculo teve a coragem de assumir a sua opção sexual. Você tem noção do que é isso? Em 200 anos do Senado, nunca ninguém teve essa coragem. E você prestou atenção que, ao fazer isso, você passou a ser mais respeitado. Eu continuo arrepiado. Você passou a ser mais respeitado no Brasil. Onde eu vou, eu vejo gente falando bem de você, tendo um respeito incrível por você. Obrigado. Você vai ver aqui no programa, nos comentários, nas redes sociais. Como é que você analisa isso? Você me fez lembrar quando eu entrei na política, porque, assim como vocês, eu nunca pensei em entrar na política. E assim como a população brasileira, eu também criminalizava a política. Eu falava que aquele espaço não era para mim. Eu adjetivava de forma muito ruim os políticos. E até que eu fui tocado pelo discurso de Martin Luther King, um pastor americano, em que ele fala que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. E eu lembro que quando eu botei meu nome para ser candidato, minha família foi contra. Você vai se misturar com esse bando? E falou aquele palavrão. E eu falei assim, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar que a saúde pública não é de qualidade, que a educação pública não é de qualidade, que nós temos uma elevada carga tributária, que nós não temos possibilidade de emprego para os jovens. Porque se vocês me conhecem, sabem do meu caráter, acham que eu não posso estar lá, mas legitimam quem faz da política uma profissão. E isso que eu acho ruim. A gente tem que entender, e hoje eu faço um apelo a todo mundo, você que estiver nos acompanhando, eu faço esse apelo, não faça o que eu fiz, criminalizar a política. Filie-se em um partido político. Escolha aquele que você mais se identifica. Se você não quiser ser candidato, não tem problema, mas ajude a construir um projeto para o seu município, para o seu estado, para o seu país, porque só através da política é que você vai transformar a vida das pessoas. E quando você fala da orientação sexual, a mesma coisa eu falei isso quando eu sofri um ataque na CPI da Covid, me lembro. e que eu falei, olha, eu sonho, assim como Martin Luther King teve o sonho, eu usei essa mesma expressão, eu sonho um dia que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual, Isso. ou por você ser mulher, ou por meus filhos serem negros, né? Por isso que é um trabalho de contínuo e permanente. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Isso. A gente tem que estar repetindo isso diuturnamente. Nós sabemos qual é um comportamento sexista que nós temos ainda no Senado. Ainda isso se perpetua. E eu falo aqui, faço aqui um desabafo. Hoje em dia, quando eu tenho 2 filhos, que vocês sabem são a razão da minha vida, mas quando alguém vai dar 2 filhos adotivos. Isso. Você que assumiu o seu casamento, inclusive, publicamente. Mas, por exemplo, Leila, essa coisa do sexismo. Quando alguém vai dar um presente para Mariana, que vem com um joguinho de cozinha ou panela, eu não aceito. Com todo respeito, eu não aceito. Porque não tem como. O poder público ele tem que implementar políticas públicas, nós temos que fazer trabalho de conscientização, mas a gente muda isso dentro de casa. Qual é o trabalho, o papel que nós estamos determinando para as mulheres. É isso que a gente tem que entender. Por que é a mulher que tem que fazer a comida? Por que é a mulher que tem que arrumar a casa? Por que é a mulher que tem que levar os filhos? Claro. Então, quando eu falo assim, essa coisa da orientação sexual, eu vivia muito tempo
enclausurado na minha vida, porque as pessoas julgavam a minha vida. Você tem ideia, eu tive minha primeira relação homoafetiva com 31 anos. 31 anos de idade. Eu já era delegado, já era professor na universidade, lecionando Direito Penal e Processo Penal. E eu lembro que, como a coisa da religião, que minha família é muito conservadora e religiosa, eu ia para a igreja e tentava, pedindo a Deus que aquilo mudasse, como se houvesse modificação. E eu acredito muito que Deus, a minha religião, é o amor, e o meu Deus é o outro. Eu acredito num Deus que não julga, não exclui, não rotula, mas que acolhe, que tem confraternização, que tem amizade, que tem empatia, amor. né? Empatia então hoje também. isso não... você quer ver quando esse comportamento perverso, Cajuru, a pessoa tenta desqualificar o outro por ser mulher, ou por ser preto, ou por ser de orientação sexual que não seja o heteronormativo. Claro. Mas hoje eu vejo que meus colegas, graças a Deus, sabem que esse respeito compete a todo mundo, mas eu também ocupo uma posição privilegiada, porque eu sou um homem branco, cis, mas vai ser uma travesti. Vai ter uma filha que é trans. Vai ter um filho trans para você ver como que isso vai se agravando. É igual o racismo com relação à cor da pele. Claro. Quanto mais negro, você vai ver a intensidade do que se vai. Então nós estamos vendo aí o que a polícia, infelizmente, faz com esses desvios, jogando um rapaz numa ponte, a forma como você aborda, né, criminaliza a pobreza, criminaliza a cor da pele. Então essa coisa da orientação sexual, para mim hoje, eu espero que, assim como a população capixaba entendeu que a orientação sexual não define o caráter, que a população também entenda isso de uma vez por todas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Agora só aproveitando, né, essa tua resposta, assim, muitos dos direitos conquistados pela comunidade LGBTQIA+, foram judicializados. Foram decisões judiciais. E, assim, nós vemos o dia a dia ali, as nossas lutas, eu como mulher, enfim, você por tudo que você representa. Assim, por que a gente não avança no Congresso, Fabiana? Assim, qual a impressão que você tem? Por que o Legislativo, ele de fato não representa essas bandeiras? Por que ali a gente tem essa dificuldade de tratar de direitos? Direitos que deveriam ser para todos. Ótima pergunta. Eu agradeço muito essa pergunta, Leila, sabe por quê? É uma oportunidade de eu tentar, com toda humildade, explicar qual é a função do parlamento e qual é a função das Supremas Cortes no mundo. E não é diferente no Brasil. Nós representamos o poder majoritário. Então, nós temos aqui entender que o parlamento, ele legisla para a maioria, democraticamente. Mas uma democracia é um governo da maioria em respeito aos direitos fundamentais da minoria. Então, o que leva o parlamentar a não enfrentar esses temas é a falsa percepção de que ele vai ser mal interpretado na sua base, política. Então, ele não quer enfrentar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você pontuou muito bem. Casamento de pessoas do mesmo sexo, decisão judicial. Declaração de imposto de renda em conjunto, decisão judicial. Direito a recebimento de pensão no caso de morte, decisão judicial. Criminalização da homofobia, decisão judicial. Redesignação sexual, decisão judicial. Direito de doar sangue, decisão judicial. Mas por quê? Porque nós nos acovardamos com medo da repressão ou do como aquilo vai repercutir com relação à base política. Daí entra a função do Supremo Tribunal Federal e das Supremas Cortes, que eles não representam o poder na maioria. Eles têm três funções, no Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte no país. Ele tem uma função que é representativa. Ele tem que dizer o direito ao seu tempo e à hora quando nós não dizemos. Isso. Porque isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 5º, item 35 da Constituição Federal, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. É o princípio, esse princípio garante justamente isso. Se nós nos omitimos, alguém tem que dizer esse direito. Trata-se de um direito fundamental, porque no artigo 5º estabelece que todos somos iguais perante a lei. Trata-se do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se nós nos acovardamos diante do tema, quando o Supremo Tribunal Federal é instado a dizer, ele tem que aplicar esse direito. Daí é o poder representativo. Ele tem um poder contramajoritário.
O papel da Suprema Corte é invalidar as leis quando elas estão nascidas com vício de iniciativa ou de inconstitucionalidade, como ação declaratória de inconstitucionalidade. Ela tem o poder de falar, não, ali como guardião do Estado Democrático de Direito, como ela não está representando o poder majoritário, porque não foram eleitos pela população, ela tem que ali, como um poder contra-majoritário, invalidar leis quando nós violamos a própria Constituição Federal. E um terceiro papel de uma Suprema Corte que eu gosto de falar, que até o ministro Barroso fala isso muito bem, é o poder iluminista, de se empurrar a história para o rumo certo. Aconteceu, salvo engano, em 1954, na Suprema Corte dos Estados Unidos, Brown vs. Board of Education, quando proibiu a segregação de crianças negras na escola pública. Aquela foi uma decisão contra-majoritária e iluminista. Se empurrou a história para o rumo certo. A Suprema Corte do Tribunal da África do Sul aboliu com a pena de morte em qualquer hipótese. Também foi uma decisão iluminista. E a Suprema Corte de Israel aboliu a tortura, inclusive nos condenados pela prática de terrorismo. E no Brasil, nós tivemos a decisão iluminista de se empurrar a história para o rumo certo quando se reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso só reforça... Desculpa. Nada, que é isso? Isso só reforça aquilo que você fala muito, né, que o Congresso Nacional ele é subrepresentado. Muito, muito subrepresentado. Daí a importância da pessoa entrar na política. Reforça muito esse pedido, né, essa necessidade. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de ser amigo pessoal do professor Darcy Ribeiro. A gente jantava junto toda sexta-feira no Fiorentina, ali na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, onde eu convivi com Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Ivan Lins, meu padrinho de casamento. E ele falava que a educação é prioridade, o resto é perfumaria. O Fabiano Contarato, que além de tudo, ele chega no plenário às vezes e alegra todo mundo, sabe como? Cantando. E eu queria que você desse uma canjinha aqui, de qual que você gosta mais. Aquela do PT, tem as outras que você gosta, da MPB. Dá uma canjinha para nós. Eu adoro MPB, adoro a música, enfim. Mas tem uma, você vai ficar até vermelho com isso. Não, porque é uma crítica ao não Senado. É crítica. Mas eu quero fazer uma crítica ao Senado. E eu sou assim, eu vivi com Legião Urbana. Eu vivi no sentido assim, eu bebi da água da Legião Urbana, Renato Russo, que é daqui de Brasília. Sim. E tinha uma música que me encantava. Imagine, eu nem era do Partido dos Trabalhadores, nunca fui. E eu lembro que eu fui barrado na sessão eleitoral, que eu peguei a camiseta branca Hering e desenhei a estrela vermelha do PT e fui barrado na sessão eleitoral. Porque eu sempre vi que era um partido que efetivamente estava lutando para diminuir o abismo entre os mais pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Eu venho de escola pública. Se eu não tiver gratidão... Isso é da minha essência. No Espírito Santo, Leila, eu sou egresso da escola técnica com muito amor. Nós só tínhamos uma. E foi com o governo do PT que nós tivemos 26. Olha. Foi com o governo do PT que nós temos ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, SISU, SAMU, Luz para Todos, Brasil Sorridente, Cidades Conectadas. Como que eu não vou reconhecer isso? Só não reconhece isso quem nem tem o mínimo de gratidão. Mas eu, subversivo lá na época, jovenzinho, eu tinha uma música do Legião Urbana que falava: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E isso eu cantava como hino. Renato Russo. E eu falava assim, gente, era isso. E agora eu chego no Senado. Eu falo, meu Deus, e agora eu estou no Senado. E hoje eu falo assim, como eu criminalizava a política, hoje eu vejo que nós temos colegas fantásticos dentro do Senado, como tem na Câmara dos Deputados. Mas a sabedoria do político, para mim, é convergir com os diferentes. Ter a possibilidade de dialogar. Sem desqualificá-los. Né? E o que vocês fizeram, você no esporte, você no rádio, na TV, como apresentador e agora como senador, e a função de um parlamentar para mim, a todo momento eu lembro isso como se fosse algo arranhando a minha alma, usar a palavra para apresentar o Brasil aos Brasis diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem. A gente tem que falar com ódio, com rancor, com fake news. Não, mas é tocar no coração das pessoas. Porque aí sim elas vão entender que através da política a gente transforma a vida das pessoas. E até os bolsonaristas não brigam com ele. Eu já vi várias vezes. No primeiro mandato, em 2019, ele chegava, Leila, eu sentava sempre ao lado da Leila ou atrás da Leila, né? E você chegava, você falava, Lula lá, nasce uma estrela. Passo tempo, tanta gente a trabalhar.
De repente a clareza pra mostrar Rapaz, quem olha a sempre foi habilidade sincero do e Fabiano. conquista, sem medo de ser feliz. Isso é lindo, gente. Sensacional. Fabiano, deixa eu te falar. Agora, voltando um pouquinho para nossa caminhada política aqui, porque nós três entramos juntos. Juntos. Mesma legislatura. Com muito orgulho. E enfrentamos um período difícil no país, né? De polarização, de ódio, de extremismo. E eu lembro que nós convivemos muito na CPI da Covid. E foi naquele momento ali da CPI da Covid, porque foi um trabalho brilhante seu, Fabiano, que você apresentou o PL que trata do piso salarial da enfermagem. Isso. E foi Ele vai ser o relator agora. Pois é, eu até arrepio. Que engraçado, sabe por quê? Porque eu lembro do seu primeiro discurso, tratando do PL, apresentando. E assim, foram profissionais que foram altamente sacrificados naquele momento. Claro, sempre deram sua contribuição para a sociedade, mas foram muito penalizados, né? Sacrificados, aliás, naquele período. E você foi muito atuante na CPI. Eu queria que você contasse um pouco da história, como foi emplacar aquele projeto naquele momento e o que te inspirou, o que te trouxe até a apresentação daquele projeto, que foi muito interessante. Eu agradeço essa oportunidade de você me fazer essa pergunta, porque quando eu falo da enfermagem, para mim, brilham meus olhos. Mas você sabe que eu sou do direito, mas eu amo essa parte filosófica. Tem uma frase de Victor Hugo que ele fala assim: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia, mas não é o tempo daquela ideia. Precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas para a gente ver o valor desses profissionais. Eu lembro que eu era corregedor-geral do Estado e eu recebia lá denúncias daquela técnica de enfermagem ganhando um salário mínimo, na maioria, 85%, mulheres, desses quase 4 milhões de funcionários, 85% mulheres, 54% de pretos e pardos. Então, é um projeto de lei que ele é no âmbito feminino e de uma população negra, majoritariamente. Por isso que nós não damos valor, infelizmente não dávamos valor. E eu lembro que eu recebia, como corregedor-geral, Cajuru, denúncia assim: a técnica de enfermagem Maria está com 2 vínculos, um em tal lugar, outro em tal, então ela está com sobrecarga de carga horária, então ela tem que ser... Isso é denúncia anônima contra aquela servidora trabalhando, por mérito dela, renunciando final de semana, feriado, Natal, aniversário, levando vírus, bactéria para dentro de casa. Então, não tendo EPI, não tem nada. E quantas vezes que eu chegava lá, chamava aquela servidora, falava assim: olha, você vai ter que escolher, senão você vai ter que sair dos 2. Ela saía aos prantos da minha sala. Por quê? Porque é o instrumento de sustento dela, daquela mulher. E aí, quando chegou era a pandemia, no Dia Internacional da Enfermagem, eu falei: eu tenho que fazer esse é o momento. Apresentou o projeto PL 2564, estabelecendo 10 salários mínimos vinculados a 30 horas. Só que nós sabemos que o ótimo é inimigo do bom. E aqui eu tenho que falar uma coisa que foi pública. Eu tentei com o então presidente, senador Davi Alcolumbre, para que ele designasse relatoria, e não foi designado por circunstâncias aí alheias, mas quando o senador Rodrigo Pacheco foi eleito, eu fui lá cumprimentado e eu fiz um pedido para ele. Falei: senador Rodrigo Pacheco, eu só tenho um pedido para fazer. Eu tenho um PL 2564, está sem designar até hoje um relator. Ele: não, Contarato, na hora, designou a querida senadora Zenaide. Liguei para ela, médica, eu fiquei preocupado, falei assim: é médica, você sabe que tem um certo, enfim, corporativismo e tal. Eu falei: Zenaide, pelo amor de Deus, se você for contra, fala que a gente designa outro relator. Não, Contarato, calma. Aceitou na hora. E aí foi construindo isso, teve a sensibilidade de todos vocês foram fundamentais, porque não foi só meu, mas quem demonstrou o poder ali foram eles. Eu falo isso para eles diuturnamente. Eles que mostraram para nós parlamentares que eles têm força. Porque eu presenciei, vocês sabem disso, senadores ali que eram contra o projeto. Eu sei, mas como que publicamente ia falar isso? Não tinham coragem. Eu era líder... Colocar digital. Não tenho coragem. Eu fiquei 1 ano, senador Cajuru, indo para a reunião do Senado, a reunião de bancada, eu era líder da rede na época, e eu só pedia um projeto. Senador, eu quero que entre em pauta o PL 2564. E aí, com muita construção, mobilização nas redes, nos parlamentares, adesão dos parlamentares, foi aprovado. Aprovamos a lei federal, aprovamos a PEC,
Foi determinado fonte de custeio, só que decisão judicial não se discute, cumpre, o Supremo fez aquilo, e agora hoje eu publicamente pedi o Davi, tem a PEC das 30 horas, nada mais justo que a gente faça isso, designe um relator e me coloca à disposição, e ele comigo designou um relator, e eu conto com colaboração mais uma vez de vocês para reconhecer esses profissionais. Mas eu tenho um amor assim incondicional pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, porque eles fazem um trabalho pesado e não são reconhecidos. Não tem EPI, não tem local de alojamento, são humilhados muitas vezes. E volto a falar, 85% são de mulheres, 54% de pretos e pardos. Eu, graças a Deus, com 18 anos de idade, ainda antes de entrar no mundo nacional da televisão, o mundo artístico, a minha primeira mulher, negra e enfermeira em Belo Horizonte, Sandra de Cássia Rodrigues, que hoje deve estar nos vendo, ela mora em Orlando, nos Estados Unidos. Eu tenho uma paixão por essa profissão e eu vou ser o relator também no caso dos fisioterapeutas, que é outra causa linda também. Né? Outra necessária. Merecido. Entrando na política, Leila, me permite, com a capacidade da independência que tem o Fabiano Contarato, independentemente do partido que ele esteja, ele tem opinião própria. Esse momento que, infelizmente, nós vivemos, onde a Polícia Federal trouxe algo estarrecedor, que eu juro que, como ser humano, eu não imaginava que alguém pudesse fazer isso, ou seja, programar o assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se eu falo que ele sabia de tudo, que ele que deu as ordens, que ele que mandou executar. Eu fico com medo até de falar, né? Embora até amigos dele, eu não vou dar nomes aqui, estejam dizendo para mim, Cajuru, não me entreviste, por favor, sobre esse assunto, porque... Estão resistentes a ver o projeto. Estão com medo. Vocês não querem, porque eles viram os documentos, as 800 páginas da Polícia Federal. Então, qual é a opinião desse momento e desse fato envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de Fabiano Contarato? Bom, senador Cajuru, para mim, contra fatos não há argumentos. Nós temos que fazer uma retrospectiva de entender que o ex-presidente ficou, quando ele estava no mandato, 4 anos atacando as instituições. Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ele atacou todos os meios de comunicação social, a imprensa, ele reduziu a participação da sociedade civil, criminalizava ONGs, ele participava e instigava comportamentos antidemocráticos e contra o Estado Democrático. Porque quando ele fala que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal, ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Quando tinha que fechar o Congresso Nacional, ele está tentando contra. Então, isso ele foi instigando. Em direito penal, existe um artigo que está no artigo 29, que é codelinquência ou concurso de pessoas, que fala o seguinte: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. No Brasil, o autor de um crime é quem põe a mão na massa. Quem pratica um homicídio é o autor do homicídio. Mais de um autor praticando um crime, 2 pessoas matando outra pauladas, elas são coautoras. Mas existe uma terceira figura chamada participação. O partícipe, ele pode ser moral na forma de induzimento. Induzir é incutir, colocar a ideia, plantar a ideia. Você não tinha ideia de matar, eu coloco a ideia. E você vai, executa, você é a autora, eu sou partícipe moral na forma de induzimento. Existe a figura do partícipe moral na forma de instigação. Você já tem a ideia e eu reforço a ideia a você. Estou pensando em praticar um roubo, eu falo, é isso mesmo, vai salvar a sua vida, a vida da sua família. Então, você é partícipe moral na forma de instigação. Existe uma terceira figura do partícipe, que é o partícipe material, na forma de auxílio. Você quer matar uma pessoa, eu dou a arma, eu dou o veneno, e assim sucessivamente. Mas a lei brasileira é categórica. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide no mesmo crime, na medida de sua culpabilidade, seja autor, seja coautor, seja partícipe. E um crime ele é praticado também por ação. Essa ação ela pode ser dolosa quando há intenção de praticar, que é o dolo direto, ou eventual quando assume o risco de produzir.
Mas, por vezes, no Brasil também tem crimes a título de culpa, que você pratica por imprudência, que é a prática de um ato perigoso, a negligência, falta de atenção ou cautela, ou a imperícia, que é a falta de perícia, de habilidade. Então, eu não tenho dúvida que, desde o governo Bolsonaro, quando ele estava ali, ele foi responsável com o que aconteceu com os povos Yanomamis. Isso já tinha sido feito. Eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu fui visitar os índios Guaranis Kaiowás, lá em Mato Grosso do Sul. Eram confinados, estavam sendo dizimados. O que foi o comportamento dele instigando todas as pessoas a atentarem contra a democracia, como aconteceu dia 8, foi um desdobramento do que ele veio instigando. Volto aqui no concurso de pessoas ou código da delinquência. Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. Então, quando nós tivemos na pandemia 700 mil pessoas, ele só adquiriu as vacinas porque nós instalamos a CPI da Covid, porque senão não teríamos. Então, diante desse contexto, uma vez apurada a responsabilização, a prática dele, seja por ação, seja por omissão, seja por dolo, seja por culpa, ao final, assegurando contraditório e ampla defesa, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, aí compete ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia para quem de qualquer forma tenha concorrido por esses crimes. Você tem razão quando você fala de presunção da inocência, algo que o Lula não teve, né? É bom lembrar, não, perfeito? Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, pela dona Zezé, merendeira de grupo escolar, que eu adoraria que se provasse que o Bolsonaro, o Jair, ele não mandou matar o presidente Lula. Que ele apenas cometeu aquele erro que eu falava na tribuna e que ele não gostava, que para mim ele era um homem que acionava a boca e não ligava o cérebro, porque às vezes até ele não o tinha. Tanto que, se a gente for lembrar aqui, e pouca gente tem essa recordação, em 1999, na TV Bandeirantes, tem o vídeo. Ele deu uma entrevista onde ele falou, sabe o que, Leila? Não. Você era jogadora de vôlei nessa época. 99, não era? Com certeza. Eu estava indo para a minha segunda Olimpíada. 99, você era o quê? 99. 99 era delegado de polícia. Delegado de polícia. Olha a declaração que ele deu. Ele falou, esse país não tem jeito. A única solução desse país é matar umas 30 mil pessoas e principalmente esse Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Olha, ele falou isso. Ainda falou assim, sei que vão morrer inocentes, mas inocente às vezes tem que morrer mesmo. Então veja, o sujeito que tem coragem de falar algo assim, ele tem que entender que muita gente vai acreditar que ele mandou matar mesmo. Essa é a situação. Outra pergunta, Leila. Bom, você acha assim, nós acompanhamos isso, o primeiro quadriênio nosso, um clima muito tenso entre o judiciário e o executivo. E agora existe uma tentativa, né, de desarmonia entre os poderes. Como é que você enxerga esse momento? Você acha que existe de fato essa tentativa ou nós estamos vivendo um período que acho que os três poderes estão buscando essa harmonia? Na verdade, eu entendo que o próprio Congresso, os parlamentares, eles não têm a percepção de qual é a função do Supremo Tribunal Federal. Porque isso está no artigo 5º, item 35, é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se nós não legislamos, o Supremo tem que entrar em ação e aplicar o direito. Vou dar um exemplo simples. O que aconteceu com relação ao porte de substância entorpecente para se definir usuário e traficante, isso foi uma omissão nossa. Isso está sendo discutido porque um preso dentro do sistema prisional foi flagrado com 4 gramas de maconha e esse processo está se arrastando por 10 anos e chega no Supremo. Aí o Supremo fala, os legisladores legislaram definindo critérios de natureza objetivo e subjetivo, quem é usuário traficante? Eu fui delegado por 27 anos, Leila. Sabe o que vai continuar sendo? Aí nós, para contrapor o Supremo, o que nós fizemos? Colocamos na PEC, alteramos a Constituição para colocar nela que portar substância entorpecente para uso próprio é crime. Olha, nós não inovamos em nada. Porque isso já está na lei. Já está na lei de entorpecente. Por quê? Porque a polícia vai determinar quem vai ser traficante ou usuário pelo caráter subjetivo. E o caráter subjetivo, eu sei qual é. É a cor da pele. Um jovem negro num bairro, bolsão de pobreza, ou num morro, vai ser traficante. Agora, playboys aqui no plano piloto, em Brasília, promovendo festa regada a cocaína em bandeja de prata, vai ser usuário.
Então, nós legislamos? Foi isso que eu fiz até a fala. Olha, por que nós não legislamos? Constitui crime de tráfico de entorpecente a quantidade X, mais isso, mais isso. Não que seja taxativo. Você, pelas circunstâncias, você pode estabelecer quem seria usuário traficante. Mas eu só estou dando um exemplo de que não há essa desarmonização. O que nós queremos é, diante da nossa inação, da nossa omissão, da nossa covardia, de não legislarmos com temas sensíveis. Aconteceu com demarcação de terra indígena, aconteceu com os direitos da população LGBTQIA+, aconteceu agora com a PEC que colocou a substância entorpecente na Constituição Federal. Diante da nossa inação, entra o princípio da inafastabilidade jurisdicional. Ora, o Supremo Tribunal Federal é instado a dizer o direito, ele vai ter que dizer o direito. Agora, ele violou a nossa função? Não, nós que não estamos legislando. Nós estamos, infelizmente, deitados eternamente em berço esplêndido lá, atendendo afagos de determinados interesses. Castas. Determinadas castas. Você sabe disso. Quando vira e mexe, eu falo, mais uma vez estamos nós aqui, homens brancos, ricos, engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. É igual o PL do aborto. A mesma coisa. Então, eu acho assim, eu não vejo assim como... Eu acho que falta, uma falta de conhecimento do próprio parlamentar de entender qual é a função. A função ali, se o Supremo, ele como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, quer defender a Constituição Federal. E nós temos que legislar. Se nós não legislamos e o Poder Judiciário é provocado a dizer um direito, ele vai ter que dizer o direito diante da nossa inação. Em direito penal isso é muito fácil. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, quando diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Nós somos responsáveis não só por ação, mas também por omissão. A metade do Senado Federal não tem coragem de falar publicamente. Eu sei que você tem. Você é contra ou a favor ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu sou totalmente contra. Estou totalmente contra porque, graças ao Supremo Tribunal Federal, que hoje nós estamos aqui. Porque o que aconteceu no dia 8, se não fosse a atuação do Supremo Tribunal Federal de forma altiva como guardião do Estado Democrático de Direito, nós talvez não teríamos a possibilidade. Porque o momento mais grave dentro de uma democracia é quando você deixa germinar um espírito déspota dentro da democracia. E como matar uma democracia é enfraquecendo as instituições, é atacando o Supremo Tribunal Federal, é atacando a Câmara dos Deputados, é atacando o Supremo Tribunal Federal, porque aí você concentra o poder na mão de um ditador, num regime totalitário déspota. Eu agradeço a postura não só do ministro Alexandre, mas de todos os ministros. Porque se falarem, a decisão é para lá ou para cá, minha gente, eu aprendi isso em direito, decisão judicial não se discute, tem que cumprir. Se você tem dúvida, recorra, entre com embargos, entre com as medidas judiciais. Agora, a gente tem que entender que todas as decisões monocráticas, elas foram ratificadas, elas foram confirmadas por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Leila? Fabiano, você tem um sonho ainda a realizar no Senado? Você conseguiu... Claro, você tem bandeiras, você é muito focado em direitos humanos. Eu sonho... Mas qual é o seu sonho, seu maior sonho dentro do Senado? Trabalhando como senador pelo Espírito Santo, representando o Espírito Santo. O meu sonho, Leila, eu queria mesmo que o Senado representasse mais o povo. Eu queria mesmo que nós tivéssemos um Congresso Nacional mais atento com a população que mais precisa. O padre Júlio Lancelotti tem um trecho de um vídeo que eu amo, que ele fala assim, eu não luto para vencer. Eu já vi. Eu sei que eu vou perder, mas eu luto para ser fiel até o fim. Eu tenho a plena convicção, como senador pelo Espírito Santo, que eu agradeço a população capixaba por ter me concedido essa oportunidade. Eu tenho a plena convicção do lado que eu escolhi. Eu sei que você está do lado dos pobres, você vai ser atacado. Dos humilhados, você vai ser humilhado. Dos execrados, você vai ser execrado. Eu tenho a plena convicção disso. Mas eu não quero mudar de lado. Eu quero continuar lutando para as pessoas que mais precisam. Para que outros Fabianos possam chegar aqui. Encorajar para que outros Fabianos, outras Leilas, outros Cajurus tenham oportunidade. Para que eu não seja só aquele
aquele jovenzinho que veio lá do interior de Nova Venécia, filho do motorista da minha mãe. Parece que eu estou vendo minha mãe desenhando o nome. Ela ficava com vergonha porque o sonho dela era estudar e ela não teve oportunidade. E eu, 6 filhos, quando eu passei na escola técnica, Leila, não tinha dinheiro para pegar ônibus, porque não tinha políticas. Eu falava, eu sou filho do motorista Alvino, deixa eu entrar pela frente. Eu não falo isso por vitimismo, mas eu falo isso por gratidão, porque talvez se eu não viesse da família que eu venho, eu não teria o caráter que eu tenho hoje. E não tem nenhuma lei que seja sedimentada se não for em cima de um comportamento ético e profissional. E eu tenho muito orgulho da família que eu venho, e eu quero muito lutar. Eu quero muito lutar pelos pobres, pelos pretos, pardos, indígenas, quilombolas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, lindo, mulheres. lindo. É para essa população que eu quero. Eu quero muito, o meu sonho, é diminuir o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de poucos. Agora, a gente tem que dizer isso dioturnamente, porque, me perdoe os meus colaboradores do Senado Federal, os funcionários aqui eu enalteço, mas nós sabemos que aquela realidade dessa caça de funcionário público não é a realidade da população brasileira, Jamais. de um salário mínimo que ganha ínfimo, da uberização que houve com as relações trabalhistas, com o vilipêndio que houve com a CLT em 2019, com tudo que aconteceu, e que foi graças ao Supremo. Em 2019 teve a reforma da CLT, que mulheres grávidas e lactantes podiam trabalhar em ambientes insalubres. Isso foi aprovado pelo Congresso. E se não fosse o Supremo declarar inconstitucionalidade, veja o poder contra-majoritário atuando, as mulheres estariam trabalhando em ambientes insalubres, grávidas e lactantes. Então o meu sonho é esse, é que tenham mais parlamentares que sejam a cara do Brasil, que entre pelo Senado Federal maior representatividade dos pretos, dos pardos, dos indígenas, quilombolas, da população LGBTQIA+, e que eu não seja só visto, às vezes, falando, é o primeiro senador com a orientação. Não, isso não tem, todos têm que me respeitar, como tem que te respeitar, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Todos somos iguais perante a lei. Todos. Isso não sou eu que estou dizendo, está no artigo 5º da Constituição Federal. Bem, sempre para a volta do menor intervalo da televisão brasileira. É a Leila do Vôlei quem deixa a pergunta para depois do nosso menor intervalo. Qual que você vai deixar? Vamos para a vida pessoal um pouquinho? Bom, que eu Vem Na cá. vida pessoal, vou perguntar se ele lava a louça. Mas vem cá, qual foi... Você teve já algum sonho realizado a nível pessoal? Mas o próximo bloco, Ele vai né? responder depois, exatamente. E aí também eu quero discutir com ele a raiva que eu tenho, se ele tem também, de parte do mercado, ou palavrinha chata, da Faria Lima, Tem. parte que eu quero também discutir esse assunto com o senador, revelação deste Senado Federal, maior delas, Fabiano Contarato, capixaba. Nós voltamos já e já. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento Univar, sempre a primeira. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos nos canais abertos, fechados, nos aplicativos Smart TVs, em qualquer lugar do mundo, nas redes sociais, enfim, onde você estiver, comente à vontade. Tem o YouTube da Leila do Vôlei, tem o meu, tem evidentemente o do senador Fabiano Contarato. E a Leila deixou a pergunta, mas como a Leila falou, vamos entrar no lado pessoal, me permita brincar com essa. Vai antes. Você lava a louça na sua casa? Cajuru, por incrível que pareça, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É a minha terapia também. Eu também. Sabia? Não é a minha. Não, eu lá em casa, por exemplo, eu e o Rodrigo, ele gosta de arrumar ou lavar, botar, enfim. Eu não. Para mim, eu vejo uma pia cheia de louça. Coloco meu fone, uma eu coloco meu musiquinha. celular ali, fico ouvindo e tal. Às vezes eu tento convencer Gabriel para me ajudar, mas tá difícil. Mas Sensacional. Mas então, voltando à minha pergunta, você teve, na sua vida pessoal, algum sonho realizado? Tive. Graças a Deus, eu tive. Engraçado que eu jamais imaginei que eu pudesse concretizar esse sonho. Como eu te falei, eu fui tardiamente, né, freio da igreja.
ir para uma família conservadora, eu não me permitia ter a minha orientação sexual ou viver minha orientação sexual. E jamais eu imaginei, e eu sempre sonhei ser pai. E eu sempre achei assim, não quero filho biológico porque já tem muita gente no planeta. Eu sempre tive, engraçado que minha mãe teve 6 filhos e o sonho dela era adotar, mas era muito pobre. Você imagina, era meu pai e minha mãe, 6 filhos. Tinha uma tia minha que morava com a gente, que era como se fosse irmã da gente. 6, 7, 8, 9. De 6 em 6 meses, minha mãe com a irmã dela revezava com meu tio, que era deficiente físico, corcunda e paraplégico, paralítico. Então, eu ficava... Todas essas pessoas numa única casa e só meu pai trabalhando como motorista de ônibus. Então era uma situação muito difícil. E minha mãe sonhava em adotar. E eu também sonhava em ser pai. Mas com esse comportamento homofóbico no Brasil, né, que a gente sabe, preconceituoso, eu falo, meu Deus, isso nunca vai acontecer. E até que avançamos através do Poder Judiciário, Sim. do Supremo Tribunal Federal. A população LGBT teve direito ao casamento, teve direito à adoção. E eu me habilitei à adoção, na época eu estava separado do Rodrigo, e fui chamado fiz o curso e fui chamado quando nasceu o Gabriel para mim. Eu estava solteiro. E o Gabriel, acho que me reconectou com o Rodrigo, porque ele é fisioterapeuta, soube que eu tinha adotado, e era o sonho dele também. E ele saiu do plantão, passou lá em casa, e todo dia ele saía do plantão e ia lá em casa. E a gente foi... Até que se reconectou e falamos, então vamos casar. E a Mariana? Não, era o Gabriel primeiro. Sim. A Mariana chegou no e-mail, né? Ela chegou depois. Chegou depois. Primeiro foi isso, aí nós casamos e depois que casamos chegou o Gabriel, só que eu me habilitei sozinho. Então, o Estado me deu uma certidão de casamento e nós entramos com um processo de dupla paternidade, que é uma coisa já pacífica. E ali foi um trauma na minha vida, que o promotor foi contra. Ele falou que filho tinha que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E aquilo me doeu muito, porque eu já tinha sido eleito senador, e toda vez, você imagina, eu casado, Gabriel chamando eu e o Rodrigo de papai, e toda vez que eu tinha que trazer Gabriel para cá, Rodrigo vindo de lá para cá, eu tinha que autorizar. Até que a juíza foi muito sensível e falou, não, ignorou o promotor e deu a guarda compartilhada momentaneamente. Dá o nome dessa juíza? Patrícia Pereira Neves, Isso, maravilhosa. Merece ser mencionada. Aí aconteceu, ela deu uma sentença falando que o promotor estava ultrapassado e concedendo a dupla paternidade. Ele não satisfeito, Leila, olha o comportamento preconceituoso dele, ele apelou. Enquanto não transita em julgado, eu não tinha direito à certidão de nascimento do Gabriel. Então, até que o Tribunal de Justiça, a unanimidade, manteve a sentença da juíza Patrícia, maravilhosa, e determinou. Eu esperei transitar em julgado e entrei com uma representação contra o promotor. Ele recebeu no Conselho Nacional do Ministério Público 5 dias de suspensão. Mas não parou aí. Daí a importância da gente lutar pelos direitos, porque daí eu falo a importância de você ocupar esse local de fala. Por mais que eu tenha adesão à pauta das mulheres, mas você sabe o que você sofre. E se eu não falar por mim, pela população LGBTQIA+, quem vai falar por nós? É isso que tem que ser dito. E eu consegui, no Conselho Nacional do Ministério Público, uma resolução para proibir todos os promotores no Brasil a se manifestarem contrário à adoção por casais homoafetivos. Veja que de uma dor minha, você transforma num direito da toda a população. E não satisfeito, eu também consegui a mesma resolução no Conselho Nacional de Justiça com o ministro Barroso. A unanimidade, hoje nós temos uma resolução determinando que todos os juízes e desembargadores não possam deliberar contrário à adoção por casais homoafetivos. Então, quer dizer, foi uma conquista. Eu precisei sofrer isso. Conquista. É um sofrimento, porque você se expor sua vida, expor seu filho, sua vida pessoal, num comportamento, num estado... Seu relacionamento. Meu relacionamento, botar a cara ali. Expor com relação ao eleitor, porque nós vivemos numa sociedade que ela é preconceituosa. Mas se uma coisa o Cajuru me falou que eu concordo, é coragem. A política, ela para mim não foi feita, não cabe espaço para covardes. Eu acho que você tem que ter lado. Você pode não agradar A, não agradar B, mas eu acho que você tem que ter uma definição. Então, me tornar pai
foi um sonho realizado. Quando eu peguei a certidão de nascimento de Gabriel e vi o meu nome e o nome de Rodrigo, isso é indescritível, porque até então eu só tinha com o nome da pessoa que o gestou. Então eu tinha que ir lá, na hora de chamar numa consulta, tinha que chamar, falando, não, meu filho não tem. E hoje eu até repenso isso. Quando as pessoas me perguntam assim, outro dia 2 coleguinhas de Mariana perguntaram, tio, a Mariana não tem mãe? Eu falei, minha filha, a pessoa que gestou Mariana, porque não é mãe você tem. Agora, os meus filhos tiveram pessoas que gestaram. E que eu não vou entrar no campo e não julgo, porque cada um é sua realidade, sim, que não podiam cuidar. Eu achei uma sensibilidade fenomenal do Rodrigo. Por exemplo, teve um dia que a gente vendo o desenho, Gabriel falou, mamãe, do nada, ele vendo, porque isso só é reforçado na televisão. Ele vendo o desenho, tinha o papagaio lá, o fêmea, o macho e fêmea, o homem e mulher, pai e mãe. E ele falou. Aí o Rodrigo foi pro computador, olha que maravilhoso que ele fez. Ele pegou, imprimiu o desenho, a história de vida do Gabriel. Era uma vez uma mulher que estava grávida. Aí botou um desenho colorido, uma mulher negra, barbuda. Sim. Aí Gabriel falava, papai, eu que estou aqui dentro? É, meu filho. Aí o Gabriel nasceu. Aí na outra página, um nenenzinho de bumbum para cima, igualzinho ele dormia. Tudo colorido, de desenho animado. Mas a mamãe do Gabriel, ele não podia cuidar dele. E deixou com os amiguinhos. Sim. Aí na terceira folha, tá lá várias criancinhas lá brincando. Sim. E ficavam ali brincando, outra página. Até os 2 papais chegarem até no final, 2 esperando. Mas eu achei mais sensível que o Rodrigo fez, que na última folha ele falou assim, olha, existem vários tipos de família. Existe um que vai ter mamãe e papai, vai ter um que só vai ter mamãe, outro que só vai ter papai, outro que vai ser 2 mães, outro 2 pais, mas todas são famílias. Então isso para mim foi... Voltando à questão política... Fenomenal. E aí na pandemia nasce Mariana, que é a alegria lá de casa, com 1 ano e 10 meses. E diz que comanda geral, né? Mariana, mulher com poder. Você falou isso antes de começar o programa para a Leila. Deixar essa mulher com poder é um perigo. Só Emanuel. Emanuel vai para o céu, com certeza. Tem paciência. Ele vai para o céu. É paciência de Jó. Voltando à política, eu te falei da raiva que eu tenho de parte do mercado, essa palavrinha chamada mercado, né? A Faria Lima, que às vezes me dá nojo. Por que esse pessoal quer cada vez mais ver o pobre, o pobre pagando imposto e ele não, e ele vivendo rico a vida inteira e pronto, acabou, e não reconhece um governo que nesse momento economicamente está brilhante em tudo, só perde para os Estados Unidos em fluxos? Como é que você não pode fazer um reconhecimento disso? Tudo porque querem já ver hoje 2026, ou seja, contra Lula. Como é que você vê essa questão do mercado? É a falta de empatia, é querer se perpetuar com um trabalho escravocrata com relação ao trabalhador, ao brasileiro e à brasileira. É não ter empatia de se colocar na dor do outro. O mercado se irritou por causa disso. Olha, o mercado se irritou quando foi instituído o 13º salário. Direito do trabalhador. E nem por isso ninguém... O que aconteceu? Instituiu o 13º salário. O mercado se irritou quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade. Houve um movimento contra. E nós estamos aí. Agora nós estamos aí lutando, que eu acho assim louvável a iniciativa da Érica Hilton, que teve a sensibilidade de acabar com a famigerada escala 6x1. Isso nós temos que abraçar no plenário. No Senado, isso é desumano. Qual é o período que você fica em casa? Eu faço essa provocação. O apelido é TQQ, né? Terça, quarta e quinta. Eu faço essa provocação, Leila, para todos nós. Mas imagine esse trabalhador que fica aí trabalhando 40 ou mais horas semanais, não tendo oportunidade de estar com a família, não tem oportunidade de estar com a família, com os filhos, não tem oportunidade de estar com ninguém, ganhando um mísero salário. De que adianta a Constituição falar no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88, que todos temos direito à educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência social? A letra da lei não pode ser morta. A gente tem que dar efetividade. Então o mercado ele sempre vai se irritar. Ele está irritado porque nós estamos aí alavancando a economia. Ele está irritado porque nós estamos gerando emprego e renda. Ele está irritado porque o pobre está tendo dignidade. O pobre está podendo efetivamente se alimentar. Saímos da linha da pobreza, nós estamos aí gerando esses empregos. Então eu fico
muito assim. É claro, agora compete a nós não nos deixarmos seduzir por esse discurso. Nós temos que ter um enfrentamento responsável, com serenidade, com ética, com sobriedade emocional, com equilíbrio, para aprovar as medidas que sejam necessárias. O que eu não posso conceber é que hoje, com a uberização que está, não tem nenhum direito, não tem nada. Quando eu entro, eu ando muito de Uber. Quando eu pego uma motorista de Uber, já peguei motorista de Uber, mulher grávida, eu ficava imaginando, coitada, essa mulher, quando ganhar neném, ela vai estar totalmente desassistida. Olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar sem encargo nenhum para eles, mas tem que atender essas pessoas. Eu conheci uma motofrentista grávida de 8 meses trabalhando. Meu Deus. Não tem como. Então, essa situação no mercado... Essa narrativa que foi construída, eu sou empreendedor e liberal, realmente assim, é para desconstruir o imaginário, né, do que de fato... E o Brasil é rico, tem condição, o mercado se sustenta. Com certeza. Eu não tenho dúvida de que isso... Claro. Com certeza. Bem, chegamos àquele momento que você espera, ainda mais com ele, pela sinceridade, por tudo que ele representa, especialmente na sua personalidade, do quadro Defina em uma palavra. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Onde tem talento, tem espaço. Em Rio Verde, a arte se espalha, se reinventa e transforma vidas. E a Prefeitura segue investindo em todas as formas de expressão: teatro, artes visuais, dança, literatura, música. O Estúdio Musical Municipal já está bombando, com artistas de vários estilos e muitos deles já brilharam nos nossos palcos. Neste primeiro semestre, o Grupo Arararte levou a peça Dom Quixote a milhares de pessoas. Novos atores foram selecionados e, para levar a cultura ainda mais longe, um ônibus novinho foi adquirido. Mais de 20 cursos gratuitos estão rolando, de violão a canto, de pintura a origami, de espanhol a escrita criativa, e tem até pilates. E com a Lei Aldir Blanc, mais de R$1,5 milhão estão chegando direto aos artistas da nossa cidade. Rio Verde é cultura viva. Prefeitura de Rio Verde. Nossa força é o trabalho. Quem começa sempre é Leila, do vôlei admirável. Amigo, define uma palavra: igualdade. Oportunidade. Oportunidade. Coragem. Mola propulsora. Defina em uma palavra: preconceito. Tem asco. Nojo. Defina em uma palavra: liberal. Para quem? Radicalização. Odeio. Define em uma palavra: Luiz Inácio Lula da Silva. Líder mundial. Em uma palavra: Jair Bolsonaro. Violador. Eu vou perguntar duas. Define em uma palavra: família. Razão na minha vida. A educação. Transformação. Em uma palavra: uma música. Eu gosto muito de Nana Caymmi. Eu amo. Afinada demais. Maravilhosa. Tem uma dela que ela amiga. canta, eu não sei qual é o nome da música, ela fala assim: de que é feito o amor, dizem que o amor é pá. Amo essa música. Ela é mesmo. Tem uma música da Nana Caymmi chamada Do Tempo. Sim. Que é maravilhosa. Era a música que o Sócrates mais gostava. Nossa, também. O Sócrates teve um namoro com ela, inclusive. Mas eu não sei se vocês sabem, eu sou apaixonado por poesia. Eu também. E eu tenho um livro de poesia. Eu queria seu lado por favor, musical, então, por favor. Eu queria... Estamos no finalzinho do programa, por gentileza. Eu queria dedicar uma poesia para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando. E eu faço esse exercício para mim porque eu tento me blindar disso dentro do Senado, que é uma casa de vaidades. Eu acho que a melhor virtude no ser humano é a humildade. E o pior defeito, a vaidade. E tem um poema do Mário Quintana que eu tenho que, para mim, é uma razão na minha vida. E que ele fala do tempo. Eles passarão, eu passarinho. Mas tem um que eu quero dedicar a todas as pessoas que estão nos acompanhando. E para vocês em especial, que fala do tempo. E que ele diz assim: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Isso. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos,
que já não sei onde, como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor que está há muito à minha frente e diria: eu te amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que goste devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Eu amo esse poema e por isso eu tenho muita vontade de dedicar para vocês. E eu vou dedicar um poema a você de Neruda, que você merece. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. É a sua cara. Eu nem vou arriscar, né, gente? O que eu posso dizer aqui é que vamos à luta. Mas antes disso, eu quero que você defina em uma palavra Fabiano Contarato. Isso. Amor. Eu acho que eu tenho assim, eu amo o ser humano. Eu acho assim, eu sou... não é hipocrisia isso, não. Quando eu olho para as pessoas, sabe sabe aquela coisa de Deus espiritual, assim, de você enxergar Deus no outro? E quando você enxerga Deus no próximo, como eu estou olhando para vocês, você exerce mais a caridade, a compaixão, o diálogo, o perdão. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Infelizmente, televisão é tempo. E a gente só pode te agradecer. Obrigado por você existir, querido. Obrigado, eu te amo. Tá? Como senador, como eu ser amo humano, vocês. como tu. Nós também te amamos. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Oferecimento. Mano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? Bet Esportes. Craque de verdade, joga com responsabilidade.